Diz o povo, mente aquele que diz que não mente. E, de facto, todos mentimos aos outros e a nós próprios. Só que há mentiras e mentiras, umas graves, outras não tanto. Em tempo de guerra já sabemos que a verdade é sempre a primeira vítima. E já dizia Goebbels, ministro de propaganda da Alemanha nazi, uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Como detectar uma mentira? Será que há sinais inequívocos, como o nariz do Pinóquio? O psicólogo clínico Tomás Sanches de Baena, especialista em avaliação da credibilidade e investigador do Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais, é o diretor do In Body Language, o primeiro instituto no país dedicado à divulgação científica e formação avançada em análise do comportamento não verbal, onde há quase uma década dá formação nesta área. Hoje traz-nos o seu livro Detectar Mentiras, manual para ler nas entrelinhas da verdade. E é um livro que promete repor toda a verdade sobre a mentira. Vamos perceber que desviar o olhar, ou brincar com um anel, ou tocar na orelha, afinal, não são sinais de mentiras. Olá, Tomás, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Olá, João Paulo. Obrigado também pelo convite. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Tu que nasceste aqui bem perto, em Alvalade também. Em Alvalade, e, exatamente. Exatamente 20 anos e um dia depois de mim, porque tu és de 7 de outubro, eu sou de 8. Okay. Só com uns anos, 2 décadas antes. Muito engraçado. O teu nome é muito curioso porque da parte da tua mãe tu és da Mesquita. Da Mesquita, não é? Mesmo. Sim. E este da é mesmo porque vocês eram um ramo já criado nos idos anos de 400, porque eram provedores da Casa de Bragança, um morgado que serviu a Casa de Bragança. Provavelmente eram mesmo provedores. Diziam, por causa dos duques, diziam da Mesquita. E vocês ficaram da Mesquita. Porque ficamos da. Toda a gente confunde, não? E põe da ou de... Toda a gente coloca da minúsculo e sem acento. Mas isso. da é um nome no vosso caso. É um nome. E depois esse Sanches de Baena é muito engraçado porque também tu tens uns pergaminhos extraordinários. Porque tu és descendente deste primeiro visconde, o Dom Augusto Romano, Sanches de Baena e Farinha de Almeida, Portugal, da Silva e Sousa. E alguém que era um homem extraordinário. Um médico, um doutor em farmácia, um historiador, genealogista e heraldista, que era também moço fidalgo, com o exercício do passo, cota de armas, era cavaleiro, era comendador, pertence à Academia das Ciências, um homem extraordinário, que tinha ali um palacete muito bonito em Benfica. Quando vocês herdaram esta parte da genealogia, ter estas famílias como a tua, de certeza que ele estudou e tens parentes que ainda ligam muito a isso e que aprofundam isto, não? Sim, tenho vários tios meus e primos que se dedicaram, quer em termos de livros, quer em termos mesmo de pesquisa muito aprofundada sobre a nossa história. Ainda agora há pouco tempo houve uma tia minha que lançou um livro só para a família enorme sobre a história também de vários personagens. Sim, que giro. Muito engraçado. Tu és o filho único, viveste em Évora até aos 4 anos, mas nasceste aqui em Lisboa, és alfacinha, não é? Gostas de dizer isso? Alfacinha. E depois viveste em Sintra uma série de anos até vires para Lisboa há 23 anos. Onde moras, não tens filhos ainda, moras com a Patrícia, tens 2 gatos enormes, eu achei graça a tu dizeres isso, tenho 2 gatos, são mesmo daqueles género de Garfield, daqueles gatos grandes. Sim, quase 10 quilos. Que é uma raça, não é? Ou não, é de gatos normais que engordaram. Neste caso, um é raçado, o outro é um bosque da Noruega, que é bastante grande. Ok. É bastante peludo. É isso, é incrível. Uma personagem engraçada. Muito giro. Eu tenho que perguntar isto, não resisto a perguntar isto. A tua mulher já te apanhou uma vez em alguma mentira, Tomás? Eu penso que muito provavelmente sim. E tu na dela? É porque é difícil muito no dia-a-dia. É isso que eu acho, porque também há mentiras sociais, mentiras brancas, não é? Como se diz. E há outras que são mais graves, mas as mentiras normais, nós mentimos a nós próprios, não é? Sim, aliás, a pessoa a quem nós mais mentimos é, sem dúvida, nós próprios. E depois há muitas mentiras sociais que servem de alguma forma para proteger intenções dos outros. Exatamente, nem todas são com dolo, não é? Mas é curioso que existem autores que são apologistas da honestidade radical. Na perspectiva deles, a pessoa deve ventilar, sem filtro, tudo aquilo que está a pensar. O que socialmente pode ser péssimo. Não, é péssimo. Claro, não é? O indivíduo já vai no 5º casamento. Esse que defende isso. Sim, curiosamente candidatou-se ao Senado e o seu... Estamos a falar dos Estados Unidos? Sim. E a sua única bandeira era dizer sempre a verdade. E não foi eleito. Portanto, é curioso que o primeiro político que se lança como o apologista da verdade
não foi eleito. Estou a pensar em situações como, por exemplo, os médicos. Às vezes não se pode dizer a verdade derrompante não é? A qualquer pessoa, em qualquer contexto. Tem que dizer, se a pessoa tem um cancro muito terminal, se calhar há maneiras de dizer as coisas, ou à família antes, ou qualquer coisa. Sim. Há coisas que a pessoa não deve ter um ataque cardíaco se for confrontada com a verdade assim pura e dura. Há situações em que a verdade não deve ser acautelada, pronto, digamos assim. E mesmo não é? até questões do dia-a-dia, ou seja, se eu estou com Sim, não é alguém preciso ser tão e grave. que se alguém me pergunta como é que eu estou, e se pois. calhar aconteceram várias coisas ao longo das últimas semanas, não vou estar a debitar aquela Exato. informação toda, portanto eu digo simplesmente aquilo que é Está tudo aceito, bem. está tudo bem. Exato. Eu estou a pensar assim, que chato, contar a vida toda desde manhã. Sim, não apetece nada. É muito engraçado, porque tu para falar da tua formação, o teu apelo, tu eras, se não me engano, pensaste em ir para Direito, mas o teres ido para a Psicologia não é um fecheiro secreto. Conta lá. Não. Eu, curiosamente, candidatei-me a Direito, à Faculdade de Direito. Candidataste mesmo? Sim, entrei. Sim. Entraste? Ok. E quando lá fui, foi uma coisa estranha, porque eu comecei a olhar para as cadeiras e reparei que no primeiro ano havia ainda algumas variações de diferentes cadeiras, mas do segundo até ao quinto eram só Direito tal, Direito tal, Direito tal. E eu assustei-me. E na altura eu nunca tive aquela ideia de que eu quero ser aquilo. Houve simplesmente uma tia minha que era magistrada, eu achei interessante. É a vida dela e o que ela exatamente. faz. E candidatei-me, mas sempre também com a moinha da psicologia. E de repente, quando eu olhei para ali, para aquelas cadeiras, percebi que não era claramente para mim e, no impulso, não perdi nenhum ano, felizmente, entrei em psicologia. Ok. Foste para o ISPA, tirar a tua psicologia clínica, pronto, foi feito ar. Sim. E assim, e porquê um fecheiro secreto? Disseste que uma coisa que me influenciou foi os fecheiros secretos. Porquê? Foi curioso. Enquanto miúdo, eu sempre achei muito curioso, sobretudo quando era mais jovem, livros sobre ocultismo e livros sobre o paranormal. Não no sentido que acreditasse, Oscar mas achava Quevedo. piada de alguma forma ao mundo interno, imaginário. E o meu avô, curiosamente, o meu avô paterno, tinha um conjunto de livros sobre ocultismo. E eu achei piada. Ou seja, como miúdo, também vivi em Sintra, a olhar para a serra com todo aquele mundo... misticismo. Exatamente. E achei piada. E eu sou daquela altura onde os seus secretos estavam na berra. Sim. E aquilo era... Agora, obviamente, se a pessoa vir, aquilo, pronto, há algum fator quase ridículo, mas na altura, o meu imaginário, tínhamos dois psicólogos que estavam a estudar algo de muito curioso. Misterioso e não explicado, porque ainda há coisas no mundo que ainda hoje não são explicadas. Nem tudo é claro como água, não é? E na altura, posso dizer que um dos pequenos fatores que contribuiu foi, de alguma forma, o fascínio pelo paranormal. Obviamente que assim que entrei no ISPA não era esse o meu foco, mas foi basicamente um dos elementos que ateou a faísca para eu ir para a psicologia. Engraçado, porque mais tarde tu tiraste, candidataste a um mestrado em filosofia, estética e filosofia da arte, onde tiveste 3 anos a estudar o Carl Gustav Jung, de quem estudaste o conceito de sombra, fizeste uma tese hermética sobre o tema, e é muito engraçado porque o próprio Carl Gustav Jung, e que tinha esta filosofia simbólica da sombra, que no fundo é o teu tema, notas em torno da dialética entre a luz e as trevas, ele próprio, que era um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, e que fundou a psicologia analítica e tudo, muito importante, era um grande fascinado pelo ocultismo, e exatamente pela astrologia, alquimia, psicologia da religião, os sonhos, não é? Que ele é muito conhecido pela análise dos sonhos, filosofia oriental, a mitologia, a parapsicologia. Ele próprio tinha este lado que tu foste buscar às teses dele, aos textos dele? De alguma forma, sim. Para fazer a tua tese? Eu achei muito curioso, porque talvez tenha sido um fenómeno inconsciente, mas fui outra vez procurar algum lado mais oculto. Exato. E curiosamente percebi que o Carl Jung é muito mal estudado, ou seja, porque se vê às vezes de uma forma primária que ele estudava o ocultismo, ele estudava o imaginário humano, e dentro da mente humana o que ele procura é a completude.
E um dos lados que não é visto como positivo é a sombra, que de alguma forma é um processo de integração. Exatamente. E, por exemplo, quando ele fala sobre o fenómeno dos OVNIs, por exemplo, e há muitas pessoas que levam aquilo à letra, ele na verdade o que estava a dizer é que no momento pós-guerra, no momento de desesperança e tudo mais, as pessoas, tal como na Grécia Antiga, procuravam no céu, sinais no céu, as respostas. Mas, na verdade, quando viam OVNIs, na perspectiva dele, os OVNIs nunca estiveram lá. Eram projeções internas. Okay. Só que antigamente haviam os indivíduos que estavam vestidos de toga ou com os lençóis lá em cima. Depois a nova religião acabou por ser a tecnologia, os extraterrestres. Portanto, de alguma forma o que ele fala nunca é de uma realidade palpável e externa, mas fala sobre uma realidade interna. Portanto, grande parte dos processos que ele fala a nível do misticismo, ele está a falar sobre o mundo imaginário interno e as projeções que eu faço internamente. E foi interessante também porque eu estava ligado... Ele começou, ao contrário de Freud, ele começou com a psicose, digamos, com casos muito graves. Sobretudo com esquizofrenias. E eu, curiosamente, o meu primeiro trabalho, digamos, com mais impacto em termos como psicólogo, foi também ao nível da psicose. Portanto, também houve aqui alguma ligação também ao Jung e ao trabalho psicoterapêutico dele. Engraçado, porque estavas a falar nisso e eu estava a pensar que ele, é claro que é conhecido, que foi o Jung que inventou fez a distinção entre uma personalidade extrovertida e introvertida e os arquétipos de Jung, a análise dos sonhos, mas que há 360 cartas, que é de 6 anos de correspondência com o Freud, e uma conversa que foi documentada em 1907 que durou 13 horas ininterruptas. É extraordinário. E estás a falar disto porque um dos teus primeiros estágios profissionais foi na Casa de Saúde, foi exatamente psiquiátrico, na Casa de Saúde do Telhau. E tu, há outra coisa curiosa sobre ti, Tomás, tu chegaste a fazer psicanálise tradicional. Tiveste vários anos a ir para o divã debitar sobre a tua vida e as causas remotas dos teus traumas. Sim, eu como bom hispiano, pelo menos agora não, o ISPA agora mudou muito, mas na altura tinha uma grande corrente psicanalítica. Okay. E uma das coisas essenciais se a pessoa quer ser psicanalista, antes de tudo tem que fazer a sua própria análise. Claro. Tem que ser de alguma forma validada entre o próprio paciente e o próprio psicanalista. Sim. E, portanto, o meu grande objetivo era, de facto, ir para a Sociedade Portuguesa de Psicanálise e fiz o tempo estritamente necessário. E foi curioso que no momento em que eu fui convidado com porta aberta para entregar, foi o momento onde eu pensei, talvez não seja esse o caminho. Portanto, eu ainda fiquei um bocadinho a pensar sobre isso, mas já muita coisa tinha acontecido e aquilo ia ser um processo muito longo, porque iam ser pelo menos mais 4, 5, 6 anos. Não era apenas para entrar. Mas gostei imenso da minha própria análise. E até posso dizer que tive, porque era na altura em que eu estava a fazer esse mestrado em filosofia, e eu tinha grandes debates com o meu psicanalista sobre Jung e Freud. Obviamente que Jung é muito interessante, mas em termos psicoterapêuticos não faz muito, ou seja, Freud tem uma sustentação clínica muito interessante, obviamente. Jung eu achei interessante, foi mais um processo intelectual de estudo de um autor, mas sem uma vertente psicoterapêutica. Ok. E é engraçado também passaste para a terapia familiar, para a Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. Sim, especializaste 5 anos? Não, porquê? Porque eu estava a fazer a psicanálise e pensei, já que estou a fazer alguma coisa que é individual, vou fazer uma abordagem psicoterapêutica também de grupo. De casal, não completamente de família. Não era algo que eu tivesse um fascínio absoluto, mas achei que vamos fazer um complemento. E depois acabei por não seguir o ramo da psicanálise pura e acabei depois por fechar o meu ciclo psicoterapêutico em termos de formação na Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, o que foi interessante também. As famílias mentiam muito? As passavam pelas tuas mãos? Algumas. Ou seja, o meu foco nunca foi esse, mas de facto é algo que eu digo ao nível do livro, que se em termos de uma abordagem individual não faz sentido sequer focar em nada sobre a mentira, muitos dos problemas familiares vêm de mentiras ocultas, de informação que está contida em pessoas específicas e que, não sendo ventilada, de facto cria problemas. Desde quando, falamos agora da mentira, do crime, e introduzimos no tema do teu livro, a paixão pela mentira como campo de estudo vem de onde, Tomás?
Não foi uma abordagem. Também, curiosamente, é um estudo do negativo. Da mesma forma como temos a sombra, também temos a mentira. Tu vais sempre o lado B. Exatamente. Que engraçado. Mas pronto, é uma maneira de chegar. Foi... Não é se calhar a mais óbvia, mas pronto. Um dos grandes psicólogos do século passado é um indivíduo chamado, que ainda está vivo, está com 90 anos, que é Paul Ekman. Sim. Paul Ekman é um personagem incontornável. Tu és embaixador quase do Instituto do Paul Ekman Group em Portugal. Tu és um trainee que eles reconhecem. Talvez o único em Portugal. Em Portugal, aliás, a língua formações portuguesa, incluindo não há também ninguém no Brasil, nem em África. Em língua portuguesa, pronto, língua portuguesa, melhor. Portanto, e eu comecei a estudar, de facto, com a equipa dele. É um pioneiro no estudo da expressão facial. Sim, ele estudou mais de 50 anos e foi ele que Incrível. colocou, digamos, apesar de ainda haver muita celema associada a isso, mas foi ele quem veio comprovar a tese de Darwin sobre o facto de algumas emoções têm expressões faciais que são universais. É tão engraçado isso. Ele andou por 20 e tal países a experimentar isso, incluindo tribos canibais na Papua Nova Guiné. Exatamente. E percebeu que os daquelas ilhas, ou daqueles sítios, eles expressavam de mesma maneira o nojo, ou o medo, é extraordinário. Há sinais comuns. Exatamente. E o que aconteceu foi que ele, quando se apercebeu disso, começou a criar um atlas altamente complexo da face. Okay. E o objetivo dele não era só o reconhecimento emocional, era já a questão da mentira. Porque ele também cunhou, não foi ele que descobriu, mas foi ele que ele curiosamente descobriu de forma independente algo que se tornou muito popular, são aquilo que é chamado de microexpressões faciais. São expressões muito rápidas, tipicamente com menos de meio segundo. Porque também há as mini e também há as macro. Depois, sim, e isto tudo foi fascinante, porque eu comecei a estudar, tirei apenas um pequeno curso associado à escola dele, e depois comecei a tirar mais uma coisa, e depois mais uma coisa, e depois fui para a Inglaterra, depois uma pós-graduação, e depois a seguir mais um mestrado lá em Inglaterra, e depois de repente comecei a tirar tudo e mais alguma coisa, e fiquei fascinado. É uma escola, ficaste apanhado por aqui. E ligo sempre as duas coisas. Por um lado, temos o lado do reconhecimento emocional das emoções dos outros, e também das próprias, mas sobretudo dos outros, e comecei a perceber que o mundo da avaliação, da credibilidade, é fascinante e é muito pouco divulgado. E comecei a achar mesmo muito interessante a questão da mentira, perceber a mentira não de uma forma binária, mas perceber de facto o que é que significa a mentira, a importância da mentira. E comecei a perceber, inclusive, que, por muito polémico que seja, há teorias que nos dizem que a mentira foi a força motriz por trás da evolução humana. Porque achamos que foi a capacidade, por exemplo, de criar ferramentas para lidar com a natureza. Mas há autores, é apenas teórico, obviamente, que dizem que a grande força motriz por trás que desenvolveu a inteligência humana foi a capacidade que o ser humano tem para enganar, ludibriar, simular. Porquê? Porque é a capacidade que eu tenho de controlar o fluxo de informação que faz com que eu suba mais na hierarquia e consiga os mais essenciais para a minha sobrevivência. A seleção. Portanto, comecei a achar muito interessante e isso fez com que foi uma viagem que gosto na qual embarcaste, e traz no seu livro Detectar Mentiras, manual para ler nas entrelinhas da verdade, um livro que promete repor toda a verdade sobre a mentira. Estamos a falar exatamente, Tomás, do Paul Ekman, que foi ainda bem que o trouxeste aqui, eu sei que é um dos teus mentores, porque tu tornaste mestre em Communication, Behavior and Credibility Analysis pela Manchester Metropolitan University. Tu também tinhas estudado no college em Oxford Psicologia Forense e Criminal, depois terás Psicologia. Aqui na Manchester Metropolitan University, aliás, recebeste um prémio, Outstanding Achievement, nesta universidade, onde estudaste a ligação entre os gestos e as intenções genuínas e falsas. Isto inspirado no livro do Relatório Minutário, por exemplo, cá está, um livro do Philip Dick, que foi adaptado depois para o cinema, pelo Minority Report, pelo Steven Spielberg. Já falámos do Paul Ekman, que ainda bem que falaste dele, porque, aliás, ele é um dos consultores do Lie to Me, daquela série, e do Divertidamente também. Exatamente. Este filme que agora saiu a segunda parte também, um filme extraordinário sobre exatamente as emoções, porque estamos a falar exatamente, quando falamos de mentira, Tomás, estamos a falar de emoções. Sim e não. Então, essa é que é a grande questão. Em que ficamos? Este livro é mesmo para desmontar mitos, vamos a isso. Sim, não, porque
Ou seja, vamos lá ver. As emoções estão sempre envolvidas. Agora, há uma ideia muito focada e muito divulgada que a mentira é igual a nervosismo, ansiedade, daí o facto de eu mexer mais, o facto de... Coçar aqui, ou desviar Exatamente. o olhar. É o mito mais vulgar de todos, não é? Está a desviar o olhar, é porque está a mentir. Exato. Mas nem sempre é assim. Não quer dizer de necessariamente. todo. Pelo contrário, são pistas muito pouco fiáveis. Por dois motivos. Um, porque um mentiroso ele quer transmitir uma imagem de Está a dizer a verdade. Exato. Exatamente. Portanto, ele tem essa preocupação, enquanto que a pessoa que diz a verdade tem aquilo que é chamada a ilusão da transparência. Alguém que está a mentir quer estrategicamente passar uma imagem imaculada. E então sabe que desviar o olhar, ou olhar para cima e para a direita, os outros suspeitam que está a mentir. Coçar. Portanto, ele vai evitar... Fazer o contrário. Exatamente. E depois, grande parte dos problemas não são necessariamente só emocionais, mas são sobretudo cognitivos. Ok. O que é que isso significa? Significa que quando eu estou a conversar com alguém e de repente eu me apercebo que tenho que mentir, aquilo que vai estar presente em uma parte dos casos não é o meu nervosismo com ser apanhado, é a minha concentração mental para dizer algo que seja credível. Exato. E, curiosamente, a nível corporal, o que acontece é exatamente o contrário. Se quando eu estou nervoso eu tendo a mexer mais... E, lá está, eu posso controlar esse processo. Quando eu estou a pensar, quando eu estou concentrado e eu negligencio o corpo, Exatamente. por exemplo, se eu perguntar a alguém para dizer o número de telefone de trás para a frente, a pessoa para dizer o número de telefone de trás para Tem a que se frente... concentrar imenso. E tem que estar parada. Sim. Espera aí, deixa-me lá pensar. Portanto, Exato. o que é estranho é a estaticidade. Portanto, é só para dizer que as emoções estão presentes, mas também a parte mental de fabricação de um discurso que seja comprovável, e eu tenho que estar a memorizar aquilo que eu estou a dizer, caso seja questionado novamente. Segunda vez, exatamente. Portanto, eu tenho umas técnicas de contra-interrogatório. Estou a pensar no Joe Navarro e aquele género de investigadores da FBI. Exatamente. Na contra-interrogatório das testemunhas. Com quem eu também já tive presencialmente. Foi incrível. Já tive em vários contextos. Envolveu em várias séries de CSIs, tem tudo a ver com ele. Mas ele, uma das coisas que eles dizem, uma das técnicas é isso mesmo, vem outro investigador daí uma hora e pergunta àquele criminoso, alegadamente criminoso, coisas que ele para ver se a história cola e se não inventam coisas novas. E inclusive é uma das técnicas, isso é específico de interrogatório, que é contar a mesma história, ou seja, agora conta-me tudo o que aconteceu naquele dia. Se contar exatamente com as mesmas palavras... Mas, ao contrário, em termos de iniciando no momento em que se deitou até ao momento onde acordou. Okay. Ou seja, o que é que isto faz? Faz com que alguém que diz a verdade não só vai ter alguma dificuldade, mas vai dizer mas lembra-se tudo, a grande maioria das coisas e vai acrescentar pequenos elementos. Porquê? Porque a memória funciona por associação. Então vai trazer mais elementos, por muito pequeninos. Ao passo que o mentiroso decora aquela versão e ao dizer ao contrário, vai dizer aquela versão, mas ao contrário, sem acrescentar nada e sem mudar nada. Sem acrescentar nada e... dizendo muito menos coisas, porque se vai lembrar de menos coisas, porque ele fabricou, digamos assim, na sua cabeça uma história com A, B, C, D, E. E depois vai ter que dizer ao contrário e se calhar falhou o D ou o C. Exatamente. É incrível. Cá estão, há muitos mitos, este livro desmonta, é bom para isso, desmonta mitos. Quero dar os parabéns, Tomás, porque de facto tens aqui um livro extraordinário. São 400 e tal páginas, com muita bibliografia, está muito bem documentado. Tens uma coisa engraçada no fim que é, vamos reaver ou relembrar estas expressões faciais e isto tudo, como falas aqui, vais falando ao longo do livro. E depois vê-se com imensos exercícios e lembretes, histórias muito engraçadas do sorriso da Mona Lisa ao Pinóquio e isso tudo, é óbvio. E depois desmonta de facto estes mitos. Tudo o que nós aprendemos até agora, ou quase tudo, sobre ler pessoas e detectar mentiras está errado, porque a coisa de esconder as mãos não é revelador de insegurança, ou cruzar os braços não é uma coisa defensiva, pode ser um hábito da pessoa, o fazer menos movimentos com os braços também está ligado à mentira, como tu disseste, gesticula-se menos quando a pessoa está mesmo a mentir, os movimentos do tronco, dos pés, rodar um anel, tamborilar com os dedos, desviar o olhar, gaguejar, tocar com as mãos na cara, faltas de memória, pormenores supérfluos, as pausas, tudo isto são sinais, mas nenhum deles pode ser considerado a prova que está a mentir, porque tem que ser um conjunto de avaliações, não é? Da expressão, do texto, há um conjunto dos tais pinos que tu vais explicar. Exatamente. Existem, de facto, alguns sinais que são mais frequentemente... estão mais associados à mentira, sim. Mas nenhum é exclusivo. Sim. Essa é que é a grande questão, é que qualquer comportamento pode ter uma outra explicação.
Daí que aquela ideia de que eu vou olhar para a linguagem corporal e vou detectar a mentira, a linguagem corporal é muito idiosincrática, depende muito de muitos fatores. Portanto, se eu juntar a expressão facial, os movimentos a nível do corpo, com o conteúdo verbal, exatamente, através de uma ferramenta específica, através de oscilações ao nível da voz, portanto, olhando para 6 canais de comunicação, 2 verbais e 4 não verbais, em simultâneo, sim, então aí todos, temos uma probabilidade muito maior de captar aquilo que são os chamados pins, ou seja, os pontos de interesse, que não são indicadores de mentira, mas são indicadores de incongruências. Okay. E quanto mais eu encontrar... De incongruências é sinal que deve ser uma mentira, ou há alta probabilidade de ser mentira, é isso? Quanto mais pins surgirem, sim. Portanto, agora temos... É que há esta ideia, isto é uma coisa que se trabalha... Vamos imaginar que eu estou a falar com alguém e falámos sobre 5 temas, e eu percebi que no terceiro tema eu estava a falar num tom não acusatório, estávamos a falar com perguntas abertas e tudo mais, e subitamente naquele tema, quando começamos a aprofundar um pouco, surgiu um cluster, um grupo de pins. Ora, eu não vou dizer que a pessoa está a mentir, mas fico curioso. Isso faz com que, dada a altura, eu vou mergulhar mais naquele tema e, como se costuma dizer, o diabo está nos detalhes, e quando começamos a ir mais a fundo, aí provavelmente poderemos descortinar realmente se a pessoa está a dizer a verdade ou se está a mentir. Mas sempre num ambiente calmo. Eu, obviamente, que também eu dou várias formações a nível a forças especiais, e aí o ambiente já foi para a Marinha, já foi para a Força Aérea, até para a Presidência do Conselho de Ministros já trabalhaste. Sim, eu trabalho com várias... Isto é formação, não é? Já deste mais de 15 mil horas, tudo somado, desde há 15 anos esta parte. Aí já, dependendo também do contexto, a maior parte dos casos são, se pensarmos em termos de forças especiais, obviamente há técnicas muito específicas que se pode utilizar, porque aí é um contexto formal. Sim. Agora, o grande desafio é quando o contexto é informal, quando a pessoa não sabe que eu estou a analisá-la, e também nos pressupostos essenciais. Não é no interrogatório de um criminoso numa prisão, obviamente. E eu parto sempre, a base é sempre a verdade. Eu não estou porque a própria expressão do livro, Detectar Mentiras, é problemática, apesar de ser o nome do livro. Sim, porque detectar mentiras, já estou a procurar mentiras. Está bem, mas isto capta a atenção das pessoas. Isto capta, claro. Também é uma questão de marketing importante, mas se fosse como avaliar o comportamento não verbal, ninguém comprava. Não, claro que sim. É só para dizer detectar mentiras é extraordinário. Que o pressuposto é, de facto, é a verdade. Eu não estou a criar já construções ou hipóteses sobre a mentira. Eu estou a falar com a pessoa partindo do pressuposto que a pessoa está a dizer a verdade. Agora, falando com ela, começando a reconhecer emoções, começando a ir mais a fundo perante temas, aí poderei eventualmente encontrar incongruências. Logo no livro, no princípio, também desmontas isso. A mentira é uma coisa necessária à sociedade. Tens um texto engraçado sobre isso. O que seria este mundo sem a mentira? Preocupante, muito preocupante, quer dizer, e de facto dizes, todos nós mentimos e a nós próprios também, e portanto faz parte da vida. É muito engraçado porque esta pergunta que eu tinha, quem se considera um bom detector de mentiras, fizeram experiências com 24 mil pessoas comuns, e a taxa foi quase metade, 54%, quer dizer, metade acertaram, metade não, é um bocadinho ao calhas, não há assim uma taxa. Exatamente, e mesmo mais à frente, quando eu falo que talvez então as pessoas que se dedicam a isto, depois há os juízes, os membros dos serviços secretos, os detetives, os psiquiatras, os poligrafistas e tal. E é igual. Foi quase igual, 55% a 57%. E o grau de confiança que eu tenho até é diametralmente oposto. Quanto mais confiante eu sou, pior eu sou. Porquê? Porque tenho uma mentalidade de confirmação com base em intuição e não uma mentalidade de observação, de curiosidade. E depois diz, a única exceção foram os membros dos serviços secretos que obtiveram uma taxa de sucesso de 64%, mesmo assim é um valor baixo. E, curiosamente, quem teve a maior taxa de sucesso foi, por exemplo, os jogadores de póquer e, sobretudo, os prisioneiros. Que engraçado, os presos conseguem detectar mais rapidamente se uma pessoa está a mentir ou não. Sim, estão muito mais focados, porque eles são especialistas nessa área. Portanto, a ludibriar. Porque grande parte dos problemas é... Se eu perguntar a alguém na última semana se alguém lhe mentiu, ninguém vai dizer que se lembra sequer, porque o nosso default é a verdade. Sim. Portanto, só quando uma socialmente é o que é aceito, quando uma coisa é óbvia, é bom. És cabrão. Claro. Portanto, caso contrário, a pessoa, não, mas ainda bem. Porque eu sou um ser social, eu preciso dos outros. Se eu estiver sempre a desconfiar de tudo o que me dizem,
Isso é o efeito lie to me, chama-se efeito lie to me. É isso, a pessoa passamos a desconfiar de quem viu a série e gostou muito, tudo à nossa volta, tudo que nos dizem, nós, lá, será que ele está a dizer a verdade? E por isso Mas é impossível viver assim. Exatamente, por isso é que as pessoas que viram o Lie to Me em comparação com outras séries tornaram-se piores detectores, porque estavam já a pensar que tudo era mentira. Exato. Tomás, este livro dá ferramentas a um mentiroso profissional? Infelizmente sim. Mas pessoas que podem deliberadamente controlar o seu comportamento até um certo para parecerem ponto, mais credíveis. porque lá está a questão desta grande expressão do maior sociólogo do século passado, o Erving Goffman, sobre a gestão de impressões. Claro que sim, porque ele pode estar mais atento às crenças e tentar ser ainda mais credível. Mas, quando nós falamos sobre esta questão aqui cognitiva e mesmo emocional, são processos automáticos. Portanto, o mentiroso dificilmente consegue lidar com isso, porque é um processo automático. Agora temos que dizer que há ótimos mentirosos, ponto, e quanto mais eu preparar uma mentira, mais fiável ela se torna. E se eu disser aquilo tantas vezes, ao ponto de já... isto é o Goebbels. Ser verdade, já não é mentira, efetivamente. É falso, mas não é mentira. É diferente de uma coisa que é falsa, outra coisa que é mentira. Pois, são coisas diferentes. Porque eu posso me enganar sobre, por exemplo, sobre alguma coisa, mas estou genuinamente a dizer aquilo que eu acho que é verdade. Acho que é verdade, exatamente. Acreditas naquilo. Exatamente. Falas também aqui do caso Clinton, que é extraordinário. Quando Bill Clinton, quando foi questionado sobre o assédio a Monica Lewinsky, tocou 26 vezes no nariz quando mentiu, ao contrário da ausência de toques quando disse a verdade. Isso é um exemplo de pseudociência. Exato. Portanto, é assim. Porque, empírico. Porque de facto tudo o que podemos dizer é que o Clinton estava nervoso, eventualmente, mas agora fazer a inferência que... Está a mentir, está a dizer uma inverdade. Não, quer dizer, esse estudo, além disso, o momento em que, em que eles dizem que ele disse a verdade é o momento onde lhe perguntaram o nome dele e o nome do advogado. Portanto, estamos a comparar alhos com bugalhos. Sim. Portanto, se me perguntarem alguma coisa... e basta pensar que se nós estivéssemos no lugar do Clinton, mesmo que estivéssemos a dizer a verdade, íamos estar nervosíssimos, claro. Porque eu tenho já medo de estar a ser desacreditado. Exatamente. E no lugar que está, na posição que está, portanto, com o fantasma do impeachment a acontecer. Exatamente. Há outra coisa engraçada que é esta técnica Reid. Estamos a falar aqui destes testes de comparação de perguntas, e um poligrafista famoso, John Reid, porque fala-se do polígrafo também, que são muito usados por forças policiais e militares, mas não são aceitos como prova na maioria o polígrafo não é aceito como prova na maioria dos tribunais europeus. E depois contas aquele caso, aquele teste que fez a CBS em 1986, que pediu a 4 empresas privadas com polígrafos e avaliem qual dos nossos 4 destes funcionários é que roubou esta super câmara que a gente tinha. E o diretor disse a cada uma, suspeitava de uma pessoa. Eles todos fizeram os testes, todos acertaram, disseram que era aquela que ele suspeitava que ia variando, mas pronto. E depois, de facto, não tinha acontecido roubo nenhum. Foi, no fundo, um teste que pôs um bocadinho em causa toda esta ciência do polígrafo. Deixou de ser obrigatório no tribunal, nem prova, não é? É muito falível. Sim, embora meça uma série de fatores, não é? É assim, um polígrafo... O suor, sim, o polígrafo é um processo que foi evoluindo desde os anos 20 e obviamente que atualmente já funciona com algoritmos e tudo mais. Sim. Mas é muito falível e cria um contexto muito artificial, porque na verdade a pessoa está parada, só pode dizer que sim e que não. Exatamente. Eu próprio faço várias experiências com os meus alunos nos níveis mais avançados, não como apologista do polígrafo, mas para ver como funciona. E é de facto curioso alguns dos testes, mas efetivamente... E há pessoas que sabem que estão especialistas a enganar o polígrafo. Não, essa é que é a questão, é que há aqueles que são chamadas as contramedidas, ou seja, é um processo que eu consigo, se eu perceber quais é que são as perguntas que são relevantes e quais é que são as perguntas que são as de controlo, basta eu fazer matemática mental, lembrar-me de uma experiência assustadora, morder a língua, nas perguntas que são as perguntas de controlo, o que acontece é que a ativação a nível do suor, da respiração, da pulsação, etc., vai aumentar, o que significa que vou estar a aldrabar o processo, porque o que eles estão a procurar é, nas perguntas relevantes, uma maior ativação. Claro. E mesmo atualmente já há sistemas muito mais elaborados a nível de eletroencefalogramas, a nível de ressonâncias magnéticas, mas voltamos ao mesmo. Eu vejo que há mais ativação naquele processo. Mas é mentira.
Portanto, a inferência sempre com base em qualquer registro psicofisiológico e a mentira, é sempre problemático, mas o ser humano sempre procura um processo. Aliás, nos Estados Unidos, o polígrafo ele funciona mais como um elemento que, quando alguém vai ser exposto ao polígrafo, como tem uma crença que o polígrafo é infalível, acaba por dizer a verdade e dizer que mentiu. Só o facto, só a ameaça do processo já leva cria... força as pessoas a não mentir, digamos assim. Exatamente, mas é mais... Também passaste para... Há aqui uma história tua sobre um telefonema que te mudou o teu rumo profissional. Como é que isto foi? Isto foi o diretor de recursos humanos de uma empresa que te falou? Isso foi uma coisa muito curiosa e que tem a ver com o teu percurso. Literalmente mudou o meu rumo, porque eu estava confortavelmente a fazer... Consultório? Assim, aliás, na altura estava a terminar aquele estágio na Casa de Saúde do Telhal, que eu tive em vários sítios. Sim. E depois estava também a acabar o mestrado, portanto estava a acabar tudo, esse ciclo, e depois iria seguir o rumo natural de me dedicar exclusivamente à clínica. Pronto. E, a dada altura, eu tinha ainda um tempinho e na altura falei entre colegas, falava-se muito de um curso que era o curso de formação de formadores. E é uma coisa que, quer dizer, era uma coisa barata, simples, não se tinha que estudar, tinha que só ir lá alguns sábados. Eu fui tirar esse curso só para ter mais uma ferramenta, porque tinha ainda alguma margem de tempo. E quando acabou esse curso, era uma turma muito polivalente. E quando acabou o curso, tive um telefonema do diretor de recursos humanos de uma multinacional que foi um dos meus colegas lá. Portanto, eu nunca na minha vida tinha dado formação. Tudo o que nós fazemos são aquilo que são as autoscopias, coisas muito simples. E ele disse para dar formação. Que gostou do meu potencial, porque eu tinha 0 horas de experiência em formação. E ele disse-me que se eu gostaria de dar formação na empresa dele, ele disse que, para começar, seriam 1000 horas de formação durante o primeiro ano em inteligência emocional. Portanto, eu fiquei... desafio, vamos a exatamente, isso. Portanto, e aí foi o momento onde eu iniciei. Tudo mudou. E, curiosamente, aquilo era uma empresa... é uma das maiores empresas ibéricas que detém parques de estacionamento e curiosamente era uma sala de formação muito pequenina que era no 5º piso debaixo de terra, e eu lembro perfeitamente, estava super assustado porque eu sabia que eram pessoas, um bunker, exatamente, eu sabia que eram pessoas que estavam lá obrigadas. Muitas delas que estavam há décadas sem estarem sentadas e eu estava a descer e senti mesmo os 7 infernos de Dante, ia descendo até que quando eu cheguei e eu ia dar, portanto não dei 1000 horas, eu dei 1000 horas dividido em 30 e tal cursos, portanto 40 horas, portanto as pessoas vinham norte a sul do país, e assim que eu entrei, olhei para as pessoas que estavam com um ar muito fechado. E o que aconteceu foi uma coisa muito curiosa, que eu olhei para elas e disse, eu nunca na minha vida tive a vossa função. Portanto, quem sou eu, mais do que tudo aqui para vos ensinar, seja o que for. Eu estou aqui, mais do que tudo, para pensarmos em conjunto sobre desafios. Adoraram, ficaste 8 anos. E, a partir daí, os semblantes deles mudaram completamente. E aí foi o início de uma viagem e onde eu descobri também algo que eu não estava à espera, mas uma vocação, de facto, porque me senti tão bem e desde aí, portanto... Tomás, há também um pormenor curioso da tua vida, que é a música de jazz. Chegaste a estar nos Estados Unidos a aprender jazz e és baterista de jazz, que é uma coisa muito engraçada, é um à parte, mas que te ajuda a escapar. Temos 30 segundos para falares do teu In-Body Language, porque as pessoas que querem saber mais ou querem saber do teu curso podem ir ao site, ao In-Body Language, certo? International Institute of Body Language, portanto, que tem esta série de cursos, de vários níveis de cursos, onde as pessoas podem aprender isto sobre as mini-expressões, micro-expressões. Portanto, tudo aquilo que falamos no livro de forma mais teórica, fazemos lá. Portanto, temos vários cursos, atualmente são todos online, em direto. Sobre isso. E sim, indo ao site, inbodylanguage.com, vão lá ver vários cursos, começam por ver uma especialização avançada, mas que podem ser feitos os cursos, só os cursos, cada nível de forma independente. Exatamente. E, sobretudo, é uma experiência muito, muito imersiva, porque mais do que estar a falar sobre expressões faciais, eu vou gravar os próprios alunos. Pronto, exatamente. Vamos analisar. É
interativo com eles, com os próprios alunos. Exatamente. Isso é muito curioso. Fica então o nosso tempo voou. Foi muito bom conversar contigo, Tomás Sanches BN. Obrigado pela tua disponibilidade em vir aqui à Rádio Observador. Aqui deixo então esta dica, este livro Detectar Mentiras, manual para ler nas entrelinhas da verdade, uma edição manuscrito, uma ferramenta essencial para não se deixar enganar na vida. E quanto mais não seja, estes cursos valem muito a pena para aprender também mais, porque não, sobre si próprio. Muito obrigado, Tomás. Bem-ajas. Muito obrigado, João Paulo.